Conhecido como Naga na comunidade de teste de software, atua na área de qualidade de software há 16 anos. Passou por vários projetos como Ericsson, Sony, Asus, Red Bull, Bosch, Mercado Bitcoin, Honda e, claro, tem experiência como engenheiro de qualidade de software em Dublin e Xangai. Hoje é QA Engineer, atuando na área de automação de testes de software web e mobile. E sobre a palestra, falará sobre a automação de testes de software com a Cypress, um framework que automatiza testes E2E APIs de forma que os mesmos são executados remotamente de forma autônoma na AWS. E as métricas são disponibilizadas em um site privado para que todas as pessoas do projeto tivessem acesso. Renato, todo seu, a Seconf. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite da Seconf aí, a Rebeca, Messias, que trabalhou comigo aí no projeto, fez o convite para mim, tá? Eu aceitei porque eu achei bem legal, de a gente compartilhar nosso conhecimento na área de qualidade de teste, de aplicações web, mobile, Bem, vou me apresentar aqui, tá? Para as pessoas que têm deficiência visual, eu sou um oriental, descendente de japonês, estou com o cabelo com gel jogado para trás. Estou usando óculos com armação escura, estou com barba, estou sentado numa cadeira normal de escritório, tá? Estou na minha casa e no fundo aqui de mim tem uma planta verde, tá? Mais por montagem de um cenário meu aqui, beleza? Hoje eu vou falar um pouco, como é da semana da computação, eu vou falar um pouquinho da área de teste, voltado um pouquinho com automação, um case, na verdade, trazendo um case que eu passei num projeto, na última empresa que eu trabalhei, na Dextra, tá? E falar um pouquinho de tudo um pouco, de teste, como está o mercado hoje na área de teste, como está a automação, a parte de automação executada de forma remota, tá? Então, beleza, vou fazer minha apresentação aqui, ó. Tá, hoje eu sou QA Engineer, tá? Hoje eu estou indo para uma outra empresa como líder de QA. Eu nasci em Presidente Prudente, no interior do estado de São Paulo. Eu sou filho de Alice e Paulo. Sou casado com a Juliana, tenho 2 filhos, que é o Leonardo e o Thiago. O Leonardo está com 9, o Thiago está com 5. Fiz minha graduação em Engenharia Elétrica na Unesp de Ilha Solteira, E logo em seguida da minha graduação eu fiz o meu mestrado também na parte da Engenharia Elétrica, Eu tenho ênfase na parte de eletrônica, e trabalhei com a parte de redes neurais, treinamento de algoritmo genético, E minha tese foi voltada tudo para treinamento de circuitos integrados analógicos. É bem estranho, Você fala assim, nossa, o pessoal chama de Naga, tá? Então, Naga formou em engenharia elétrica, mas como ele caiu, na área de computação, na parte de software, Na parte de teste, principalmente. Então, foi tudo por um acaso, assim. Quando eu fiz o meu mestrado, finalizei meu mestrado, procurei bastante emprego na minha área, na parte de energia elétrica, na parte de eletrônica, e no período, quando eu formei em 2004, mais ou menos, eu não consegui ir para essa área. Até me chamaram para trabalhar numa empresa no sul, do Brasil, mas eu não queria ficar meio que longe da minha família, Por isso que eu tenho um item aí, Eu sou bastante família, de ficar junto com meus pais, meus parentes, meus irmãos, que estão sempre aqui no estado de São Paulo. Então, foi por um acaso aqui, em 2004, mandei currículo para um amigo meu, que já estava trabalhando aqui em Campinas. Essa empresa é uma consultoria, ela chama Venturos. Então, eu trabalhei, por vários projetos, como eu coloquei numa linha do tempo aqui embaixo, tá? Aí depois eu vou comentar mais ou menos rapidinho a minha trajetória, tá? Nos projetos, nas empresas que eu passei. Então, sou uma pessoa bem família, gosto de ter bastante amizade, faço bastante amizade de forma bem fácil, eu sou uma pessoa bem comunicativa, eu sou uma pessoa perseverante, quando eu começo uma coisa, eu geralmente finalizo ela, eu sou uma pessoa resiliente também, no mundo de TI, trabalhando em vários projetos, a gente tem que acabar sendo um pouco resiliente, porque há vários tipos de mudança, de tecnologia para se trabalhar, então você tem que se adaptar logo, a uma tecnologia nova, um framework novo, ou um exemplo assim, o projeto acabou, você tem que ser resiliente, nossa, e agora? O projeto acabou, o que eu vou fazer, Não, então você se reergue logo aí, vamos, pegar um outro projeto, vai ser legal. Ter esse mindset sempre de forma positiva, de
de viver, né, na verdade. Gosto de trabalhar bastante na parte de automação, né, de testes, uma das coisas que eu venho fazendo ultimamente, tá? Morei em Dublin por 6 meses, morei em Xangai por 5 meses, dei uma visitada em Las Vegas por uma semana, mais ou menos, num evento chamado CES, lá em Las Vegas. E desse tempo para cá, em 2004, né, eu formei, em 2005 iniciei minha trajetória, né, então tem mais ou menos 16 anos, posso dizer que tenho contato, né, experiência ali na área de teste. Então, seguindo o cronograma aqui embaixo, a linha cronológica aqui, em 2005, né, quando entrei na empresa Venturos, um projeto muito forte que tinha lá é a parte de telefonia, né, telefonia física, né, de centrais telefônicas. Nesse projeto, estava no Brasil, né, ele começou aqui no Brasil, e tinha uma parte lá em Dublin, né, uma central telefônica que a gente ia trazer para fazer uma transferência desse projeto do Brasil, da Irlanda, né, para o Brasil. Aí, nesse meio tempo, assim, eu consegui entrar nesse time aí, chamado Upgrade. Então, eu fui lá fazer um treinamento de trazer essa tecnologia para cá, né, da parte de teste de software de telefonia fixa. Então, teve o primeiro contato já, né, no projeto da Irlanda, né, um projeto de fora. E logo em seguida, depois que eu voltei para cá, a empresa tinha contato, né, com o projeto da Sony Ericsson também. Então, trabalhei com a parte mobile, né, da parte de telefonia fixa, eu fui para mobile, testando aplicações da Sony Ericsson. E os próprios celulares, né, antigos que hoje não existe mais, da Sony Ericsson. 2019, 2010, mais ou menos, essa transição foi num projeto da Enops, um projeto do BNDES, que era a detecção de vazamento de água potável. Então, trabalhei com sensores, trabalhei com telemetria, né, envio de dados via GPRS, Zigbee, então mexi um pouquinho com a eletrônica, um pouquinho de embarcado, também voltado na parte de teste, tá? Aí teve na crise, mais ou menos a crise do telecom, aí teve uma época aí que teve uma queda de projeto na parte de telefonia, aí eu fiquei meio que sem projeto, consegui se encaixar num projeto da Ericsson em Xangai, morei lá em Xangai por 5 meses. Fiz testes de Symbian, né, com o celular da Symbian, é um projeto da Nokia, né, testando um aplicativo tipo um WhatsApp interno lá. Depois que eu voltei de Xangai, né, de 5 meses mais ou menos de projeto lá em Xangai, atuei no projeto da Sony, também testando aplicações móveis. Aqui, nessa parte da Sony, eu comecei já a trabalhar um pouquinho com automação, né, com Robotium, um pouquinho com Appium, para fazer testes automatizado em mobile. Nessa parte aqui, depois de 2012, 2011, trabalhei no projeto interno da ASUS, né, web. Fui para a web também no projeto da Red Bull. Em 2016, fui para um projeto de aplicativo móvel do mercado Bitcoin. Então, eu fui o testador, né, dessa aplicação. Eu testava a parte do Android, a parte do iOS, e também atuei um pouquinho com automação de teste com o Expresso nativo Android e com o Xcode UI Test para o iOS. Aí eu passei para o projeto da Bosch, que era um projeto interno lá, web também, Gemalto, um projeto web também. Comecei a mexer aqui, a gente tinha um contato com o Protector, que é uma automação com JavaScript. Migramos depois para a parte do Cypress, que é uma ferramenta de automação bem utilizada hoje, né, atualmente. Depois da Gemalto, eu fui para o projeto da Mars Pet Care, que era um projeto interno da Mars, que fazia ração para, né, alimentos para cachorro. E em 2019 fui para um projeto da Honda Serviços Financeiros, trabalhando na parte móvel também, testando a aplicação da própria Honda, né, que a gente teve que lançar um aplicativo no Google Store e na App Store. No final de 2020, eu saí do Venturos, eu iniciei meu trabalho na Dextra, e de lá para cá eu estou trabalhando, né, trabalhei no projeto da minha Claro Residencial lá no projeto da Claro, que também tem as duas partes, as duas frentes, tanto web, tanto mobile. Trabalhei com automação e testes funcionais e não funcionais nesse projeto da Claro.
Aí eu estou em transição para uma outra empresa aqui agora, que provavelmente também vou trabalhar na parte de operadoras, né? Então seria parte móvel, né? Alguma coisa, parte web. Então esse aqui sou eu, tá? O Naga, trabalho com testes há bastante tempo. Passei por vários projetos aqui, como dá para ver, tanto web e mobile, né? E alguma coisa, né? Que eu já vim trabalhar no passado com automação. Bem, um sumário rápido que eu vou falar aqui, né? Do contexto dessa apresentação. Falar a importância da qualidade de software, né, a mentalidade de um QA, os tipos e técnicas de testes que a gente acaba aplicando, né, para as estratégias de teste dos projetos. Falarei também um pouquinho de automação, falarei sobre alguns frameworks, a experiência do projeto que eu passei na Claro, né, com o Cypress, a importância do time DevOps, né, e com sinergia com o time de qualidade, para fazer com que a automação aconteça. Por que começar a automação de testes, né? Uma pergunta aqui que a gente vai discutir um pouquinho. Falaremos um pouquinho de pipeline, né, de automação, como ela acontece, de uma forma mais sucinta. A parte de métricas, que é uma coisa importante hoje em dia, não adianta a gente ter uma automação sem que a gente não tenha métricas, né, de quantos testes estão passando, quantos estão falhando, né, e ter as evidências, né, das execuções. Então, a gente vai usar um plugin do Alure Report aqui, para a gente evidenciar, né, esses problemas e quantos testes estão passando. E no final, vou mostrar uma figura aqui da arquitetura que a gente montou no projeto, e vou abrir aí para dúvidas, né, no finalzinho. Sobre a importância da qualidade de software, né, em 2012, o Myers, ele lançou um livro chamado The Art of Software Testing, que ele fala, né, é uma ferramenta bem famosa, é um framework bem famoso que o Myers montou, falando, né, o custo, né, e os problemas causados, né, por bugs, né. E, quer dizer, essa figura demonstra que quanto mais cedo a gente encontra um bug, né, é mais barato para a gente corrigir ele, né. Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente encontra um bug na documentação, por exemplo, no requisito, né, o custo, né, multiplicado em vezes, né, então seria uma vez só, né, seria um custo bem baixo, né, de corrigir esse problema na documentação. Então, conforme a gente vai aumentando aqui, né, o tempo, né, a gente vê que vai passar, né, documentação para arquitetura, codificação, aqui, ó, já na codificação a gente já paga um preço maior, né, a gente está gastando lá 100 vezes um valor de uma moeda para a gente corrigir um bug aqui, na parte de codificação, certo? E na parte de, por exemplo, se chega na parte de testes, né, no finalzinho, quando a gente está com o software já para testar um pouco antes da homologação, olha o gasto, né, que a empresa vai gastar, o projeto vai gastar 10 mil vezes na moeda, né, local que ele está trabalhando. É claro que Myers fez uma estatística toda aqui, mas ele conseguiu fazer essa análise, né, de forma bem real que a gente trabalha nos projetos, né? Quanto mais tarde a gente encontra um bug, mais caro fica para a gente corrigir. Aí, até se chegando na parte de manutenção, né, quando a gente tem um código já em produção, o custo chega até 100 mil vezes, né, a moeda local. Então, isso já pode já atrapalhar a reputação da empresa, né? Quer dizer, um exemplo seria o WhatsApp, né, que a gente aconteceu semana passada, com a queda dos servidores que aconteceu aí no Facebook, atrapalhou muitas pessoas, né? E muitas pessoas, igual aqui, ó, antes desse acontecimento que teve semana passada do WhatsApp, sei lá, uns 6 meses atrás, o WhatsApp teve uma perda de quase 5 milhões de usuários para o Telegram, né? Devido a uma instabilidade apresentada no aplicativo. Então, imagina, em um dia, né? Nem foi um dia, foi questão de algumas horas, as pessoas não conseguiam usar o WhatsApp mais. O que eles fizeram? Pegaram uma aplicação similar, né? E nessa troca, o WhatsApp perdeu milhões, né? 5 milhões aproximadamente de usuário. Imagina, para uma empresa, né, que ganha em cima de usuários, olha quanto que perdeu, né? Então, isso dá para demonstrar, né? Quando a gente tem um problema, né, em produção, os custos, os gastos são bem maiores, né? E eu, por exemplo, né, se eu for instalar um aplicativo que mal consigo logar, com certeza eu vou desinstalar. Eu mesmo sou testador, se eu falar, não, se nem logar não consigo, imagine como vai ser a aplicação lá para dentro, né? Funcionalidade, será que vai ser tão boa?
Então, pela estatística desse artigo que eu peguei aqui, que tem a fonte aqui embaixo, ele fala que 95% dos clientes dividem suas experiências ruins, né? Então, você pode ver pelo Reclame Aqui, né? Tantas empresas que têm índice de reclamação tão alta, né? Muitas pessoas, quando tem algum problema, eles acabam reclamando, né? Pode ser até no site Reclame Aqui ou até mesmo com seus amigos, né? Você chega lá para uma pessoa, tipo, o WhatsApp não está funcionando, então você já vai mandar um monte de mensagem para um monte de pessoal, o WhatsApp não está funcionando, vamos tentar usar outra aplicação, né, para comunicação, né, por exemplo. Outra estatística aqui seria lá, 30% dos clientes que enfrentam uma única experiência ruim deixam de utilizar o serviço, né, esse aqui é o meu caso que eu falei. Outro exemplo aqui, ó, mais de 50% dos clientes abandonam o barco após uma ou mais experiências ruins, né, então a pessoa deixa de utilizar a aplicação, né, porque não funciona direito. Tá? Então, isso aqui é a importância, né, da qualidade do software, né. Se você demora para corrigir, fica mais caro, e se encontra problema em produção, por exemplo, geralmente a reputação da sua empresa ou os contratos, né, você pode até perder contrato, né, dependendo da situação da qualidade do seu software, né. Então, isso daqui eu quis trazer esse gráfico de Meyers para mostrar essa parte de gastos com o tempo. Aqui eu vou trazer, assim, a mentalidade de QA, né? O que é um testador? O que um QA, né, tem que ter em mente, né, para você ser um QA? Eu acho que essa é uma pergunta bem interessante, porque às vezes você fala, nossa, Naga, como você, né, gosta de trabalhar com qualidade, né? Eu falei, cara, eu não sei, eu vim para essa área porque na época eu não tinha muito skill de programação e fui para a área de qualidade, certo? E nessa daí a gente vê que vários itens, né, na verdade, a mentalidade de um QA, ele tem que ser uma pessoa bem curiosa, né, então essa curiosidade aqui, ela tem que estar bem aflorada num QA, para ele ser bem, ter umas perguntas meio que chave que a pessoa tem que ter, né. Então, por exemplo, um QA curioso, ele vai perguntar, quem vai usar o produto, né, e nessa pergunta já instiga já um Product Owner, por exemplo, até os próprios devs, né, qual tecnologia vai ser utilizada? Vai ser Java, JavaScript, Python? Então, né, isso aí já vai começando a abrir a mente, né, do time como um todo, né? Quais browsers serão utilizados, né? A aplicação vai funcionar com ou sem internet, né? Então, tem que ser trabalhado, cache, sabe? Quais plataformas vai ser utilizada, né, essa aplicação? Só web, mobile, né? Vai ser trabalhado com Android ou só iOS? Então, um QA, né, tem que ter sempre esse mindset, né, de ser curioso, tá? Um outro ponto de mentalidade de QA é criticismo, né? Então, tem que ter um olhar crítico sobre o produto, sobre o processo. Ele nunca deixar aceitar as coisas de forma que ele recebe, né? Então, sempre ser crítico de alguma questão. Levantou algum probleminha, ele já vai lá, já questiona, né? Então, se a gente fizesse dessa forma, será que não seria melhor, né? Então, tem que ser essa pessoa meio crítica, né? Não chato, uma pessoa crítica, na verdade. Fazer sempre algumas perguntas chaves, né? Eu comentei agora atrás para vocês. Essa parte, por exemplo, aqui, ó, será utilizado serviço de terceiros, né? Busca de CEP, por exemplo, será que usar um serviço de terceiro vai ser bom para a gente? Será que não usando a gente fazendo essa API, né, de busca de CEPs, será que não seria melhor? Então, você tem que ser a parte de criticismo, né, porque às vezes um serviço, ele pode cair e afetar a nossa aplicação, né? Então, esse criticismo aí, né, de uma mentalidade de um QA também é bem importante. E outro ponto também é ter empatia pelo cliente, né, que receberá a aplicação. Aqui, ó, quais dificuldades o usuário poderá se deparar com determinada funcionalidade? Teste de usabilidade, né? Por exemplo, aqui, sempre um QA você tem que colocar na pessoa que vai utilizar esse software. Por exemplo, a gente, né, que não tem nenhuma deficiência física, por exemplo, consegue usar um aplicativo do banco sem nenhum problema. Mas você pensa, tem pessoas que têm deficiência visual, como que vai ser essa aplicação, né? Então, se colocar ter empatia, na verdade, né? Se colocar na posição da pessoa de como vou utilizar essa aplicação, né? Por exemplo, tem pessoas também que têm paralisia, né? Não conseguem mexer o braço, só com o movimento da cabeça. Qual que é um melhor jeito, né, de a gente
melhorar a usabilidade para esse tipo de pessoas também, né? Então, ter essa mentalidade, né, e empatia com as pessoas que vão usar essa aplicação, tá? Um pouquinho da mentalidade, né, de QA no contexto ágil agora. O tradicional, sem pensar nessa mentalidade do ágil aqui, a gente tem a metodologia cascata, né, o waterfall, onde a gente analisa o requisito, a arquitetura do software, desenvolve, testa e implanta. Esse conceito de shift left test aqui, ele significa mover o início da fase de testing para a esquerda, né? Por isso que chama shift left testing, né? Ou seja, ao invés dos testes ocorrerem só nos estágios finais, as atividades de testing passam a ocorrer mais cedo e perduram durante todo o ciclo de vida. É igual eu comentei com vocês, no começo, já, né, trabalhar com testes já no começo da documentação, por exemplo, né, quando tem um requisito, que vai montar o requisito, a documentação, né, de user stories, por exemplo, sempre convide um QA lá para, né, trabalhar junto com vocês lá, para ele dar uma lida, ver se toda a documentação está coerente, né, com o contexto, para ver se já não pega algum problema, né. Quer dizer, não é só o QA, tá, seria os devs também para trabalhar junto aqui, né, logo no começo, né, da arquitetura, até na parte de desenvolvimento, com a ajuda de code review, de teste unitário, por exemplo. Então, esse conceito de shift left testing aqui é muito importante no contexto ágil para a gente adiantar, né? Esse gráfico mostra bem aqui o adiantamento, né, do uso do shift left model aqui, do testing, que a gente consegue pegar bastante bug no começo, né? E conforme vai passando o tempo, a quantidade de bugs é menor. Ao contrário de não usar o shift left testing, né? Você tem pouco bug no começo, porque não tem testadores, né, ou QAs atuando logo no começo do projeto, e a quantidade de bug no final fica aquela enorme, né, aquela enorme montanha de bugs para ser corrigido, né. Então, aqui, geralmente, acaba, né, atrasando o projeto, né, a entrega do projeto como um todo. Aqui eu coloquei algumas atividades, né, que eu peguei esse artigo eu peguei da Tainara Reis, é uma amiga nossa da comunidade de teste. Quem tiver interesse em ler mais sobre esse conceito de shift left testing, que eu coloquei o link aqui, tá? E nesse artigo da Tainara Reis, ela colocou algumas atividades aqui que o QA pode antecipar. Por exemplo, aqui, ó, decisões de arquitetura, né? Escolha do framework, de ferramentas, levantamento de riscos, né, na fase de arquitetura, por exemplo, né? Negociações com o cliente, alinhamento de expectativas sobre o que é qualidade para o cliente e o que é qualidade para o usuário, definições de ferramentas de testes, trabalhar na definição de pronto, né, fazer um documento de definition of done, né, para definir o que será feito, né, no projeto e definir que está pronto para a gente testar, por exemplo, né. Na codificação, revisando boas práticas, revisando inconsistências, né, nos levantamentos de requisitos. Então, todos esses itens aqui, você pode ajudar, né, a fase de desenvolvimento de um software, né, não só no final, tá, mas em toda o desenvolvimento do software como um todo, tá. Então, essa mentalidade, né, de um QA, utilizando o Shift Left Testing, é uma metodologia que vem sendo utilizado bastante, né, no modelo ágil. Aqui eu trouxe alguns tipos de testes, né, e umas técnicas que a gente acaba utilizando aí nas validações dos projetos que a gente está inserido, né, tanto mobile e web, né. A gente sabe que as nossas aplicações têm camadas, né, então em cada camada a gente consegue fazer algum tipo de teste, né. E isso daqui, por exemplo, ó, no nível de código, a gente pode criar testes unitários, né, validando componentes, né. Geralmente, quem faz esses testes unitários, geralmente são os devs, mas hoje em dia, com o conceito de Shift Left Testing, o testador, ele tem ajudado como se diz, a fazer algumas validações também junto com o time de dev e pensar em cenários de teste unitário também, fazendo alguma revisão do código, né, não tão perfeito assim como um dev, porque eles estão bem mais acostumados que a gente, né, fazer essa parte de teste unitário, mas revisar o código, dar uns pitacos, né, de tipo de cenário que a gente podia testar. A nível de serviço, a gente tem
como testar também as APIs, né, os endpoints, para verificar se, né, geralmente um endpoint ou uma API pode ser desenvolvida, né, dentro do projeto também. Então, nisso a gente consegue validar, né, fazer teste de API. Geralmente a gente usa o Postman para validar algumas APIs, para ver se o status code está vindo correto, se algum parâmetro, algum atributo que vem no payload está vindo correto, né. Conseguimos validar também essa parte de serviço com teste de contrato, né, usando o JSON Schema com Postman, e também a gente consegue fazer teste de automação hoje em dia, né, usando o REST Assure, né, para garantir, né, que os meus testes de API, que minhas APIs estão de pé, né, você pode colocar esses testes de API até numa esteira, né, de forma que ela consiga validar a cada hora ou a cada release que o pessoal de desenvolvimento subir, né, para buildar. Então, você consegue fazer automação, né, usando essas ferramentas. Até com o Cypress também, a ferramenta que eu utilizei no projeto da Claro, a gente já fez também teste de API, né, são testes de APIs da Claro, que a gente ficava monitorando ali, né, a cada 2, 3 horas, verificando se as APIs estão de pé. Então, a gente consegue garantir, né, que o serviço, né, que a aplicação está usando, está funcionando corretamente, né. Às vezes, você pega uma automação que está testando o front-end, nem sempre o front-end está com problema, às vezes o problema está no serviço, né, que a API está disponibilizando, que está fora do ar, né, por exemplo. Então, tem vários tipos de testes que a gente pode fazer. Eu até pulei essa parte, teste nível funcional, né, que é teste do front-end, e geralmente é regra de negócio que a gente testa, né, nessa parte no front-end. Então, a gente faz testes tanto manuais, como script de automação. Algumas técnicas que a gente usa aqui para fazer algumas estratégias de testes, né? Então, vamos lá, tem alguns testes baseados em regra de negócio, né? Que tem uma técnica chamada partição de equivalência, e nisso já a gente consegue fazer a análise de valor limite, usar a tabela de decisão, né? Então, se você tem regra de negócio, né, para validar, use esses tipos de técnicas aqui, né? Então, tem teste baseado em experiência, que são testes exploratórios, né, baseado em sessões, hipóteses, histórico de falha, usar alguma heurística que existe, que o pessoal criou, né. Então, esse histórico de falha, por exemplo, aqui você entra num projeto, você não sabe nem como começar a testar alguma coisa. O que você faz? Ó, Rebeca, me passa todos os bugs que tem aí, eu quero dar uma analisada. E nessa análise que eu fiz aqui dos bugs que tem, eu consigo ver, ó, tem muitos bugs acontecendo por causa de login. Então, você já foca, né, você cria uma estratégia focada na parte de login, né? Então, você tem um teste baseado em experiência, né, que são bugs que foram criados, e com essa análise você consegue ver, ó, tem muito bug relacionado ao login. Então, você foca uma estratégia já, né, para fazer um plano de contingência aí, né. Tem teste com base em risco, né? Você consegue ver, por exemplo, você tem uma aplicação que vai sofrer, sei lá, vai ser utilizado na Black Friday, por exemplo, né? Então, você já vê, né, ó, pode ter risco de carga aí, né, muitas pessoas acessando ao mesmo tempo. Então, teste baseado em risco é esse tipo de análise, né? Você vê, a aplicação vai ser utilizada na Black Friday. Será que não seria interessante a gente, né, fazer um plano de mitigação e ver, né, rodar mais testes de carga, né, teste de performance, para ver como que a aplicação comporta, né, com muitos usuários mesmo acessando a aplicação ao mesmo tempo, né? Então, você consegue fazer esse tipo de análise aí baseada em risco, né? E tem também a parte de testes com base em código-fonte, né? Você faz a parte de teste de cobertura de sentença, né? Cobertura de sentença e decisão. Então, isso aqui é mais voltado para o código mesmo, né? Quanto do código é coberto pela sentença, né? Por linhas, ou por decisão, né? Se é verdadeiro ou falso, né? Um if lá, se está passando em todos as condicionais do seu código. Isso aí é função do dev, mas você pode ajudar, como QA, ajudar um time lá para ver se, né, o código, né, o seu if lá está passando, se o valor, por exemplo, tem que ser menor ou igual a 9, você tem que fazer um teste, né, validando se com o valor 6 ele passa no fluxo, e se for maior que 9, valor, sei lá, um valor 10, ele passa por um outro fluxo, né, fora do if. Então, você consegue fazer esse tipo de conceito aqui, de tipos de testes que a gente faz,
Então, a gente pode fazer testes por unidade, teste API, teste front-end, mais as técnicas, né, que a gente pode se basear, né, para criar as estratégias de testes no seu projeto. Esses tipos de testes e técnicas aqui, eu vi bastante num programa do Júlio de Lima, até coloquei o link aqui dele aqui, que ele mostra bem essa parte aí dos tipos de testes e técnicas que a gente utiliza, né, para a gente criar nossas estratégias. A automação de teste, para que serve, né, a automação de teste? A automação de teste, ela serve mais para olhar o passado, né, e não muito futuro, né. Ele tem que dar um feedback rápido, né, da qualidade do teu código, né, garantir que a funcionalidade da versão anterior esteja funcionando, né, na versão atual. Então, por exemplo, se você tem automação, você consegue ver que se um desenvolvedor, por exemplo, subiu uma feature nova lá, na versão atual, quando a gente roda os testes automatizados, ele pega um problema, provavelmente, né, essa feature nova que o desenvolvedor colocou, incluiu um side effect aí que não tinha. Então, né, aí o teste automatizado já vai avisar, opa, o código subiu agora e está com algum probleminha, né? O teste automatizado, né, pegou alguma coisa de erro. Geralmente, os testes de automação são executados para rodar os testes regressivos, né, da aplicação. E outra pergunta que o pessoal sempre fala, né? E pergunta, quais testes automatizar, né? Aí a pessoa fala, nossa, minha suite de teste lá no projeto tem 5.000 cenários de teste. Eu falei, meu Deus, quantos testes, né? Será que precisa de tudo isso? Eu penso assim, o que importa mesmo é a qualidade do que você está sendo testado na automação, né? Não a quantidade. Tem muita gente que cria testes pequenos ali só para validar uma label, por exemplo, ou um campus está vindo determinado valor. Eu acredito que a automação ela tem que ser feita no caminho feliz, né? De ponta a ponta. Ele valida uma feature inteira, por exemplo. Isso, para mim, é agregar valor. Você vai validar uma feature, né? Vamos de cadastro, então verifica se esse formulário está sendo aberto corretamente, se você preenchendo os campos e gravando ele está persistindo no banco de dados, verifica se após a gravação, se os dados estão gravados lá. Você pode verificar também se a edição desses dados também persistem depois que você edita, e verifica por final, né, um teste verificando a deleção, né, a exclusão desses dados que você criou. Então, isso aí é um exemplo de, né, teste ponta a ponta. Você faz do começo ao fim de uma funcionalidade, que é parte do CRUD, né. Podemos utilizar a análise de risco, né, e levantar quais cenários de teste das funcionalidades mais importantes, né. Então, você conversa lá, faz uma reuniãozinha com o time de QA, com PO, Devs, né, e levanta quais os cenários, né, você faz uma análise de riscos de quais features são mais importantes para você focar os seus testes, né. Então, isso é uma coisa bem interessante aí, utilizar a análise de risco para você criar a estratégia do que automatizar. Uma outra coisa interessante é automatizar bugs, né. Então, quando você encontra um bug funcional, e geralmente sempre vem acontecendo, né, nas sprints que passou, então você costuma automatizar esse bug aqui para ele nunca mais acontecer, né, e se acontecer, a automação pegue, né. E outra coisa que eu falei para vocês, né, não adianta a gente criar um monte de script de teste, sendo que daqui 2 sprints você não consegue dar manutenção no teu código, né. Então é interessante você fazer testes de qualidade, tá? Não com quantidade. Geralmente quantidade não vai agregar muito valor. Então a gente focar nesse ponto aqui, tá? Na parte de qualidade do que ser automatizado. Tá. No projeto que eu trabalhei na Claro aqui, né? A gente chegou a um ponto lá de escolher qual framework a gente utilizar na automação, né? Existem vários frameworks de automação, por exemplo, Protector, Nightwatch, Selenium, o Robot, né, o Codesep.js, Capybara e o Cypress, né. Quando eu entrei no projeto da Claro lá, eu não sei se a Rebeca lembra, a Rebeca trabalhou comigo aí, a gente tinha o Nightwatch como ferramenta de automação, né, que o pessoal utilizava lá, e eu tinha um conhecimento bastante, assim, com experiência com o Cypress, né. Então, eu chamei o PO lá e trouxe essa
nesse meu case, né, que eu sabia que comparado ao Selenium, né, Java, eu tinha um pouco mais de experiência, eu via, né, algumas vantagens. Aí eu criei uma POC lá para o time, mostrei, né, as vantagens, a velocidade de escrita do código, vantagem de execução, facilidade, né, da escrita do código também. E por fim eles aceitaram, a gente colocou o Cypress como ferramenta de automação web deles lá. E o Cypress ela é uma ferramenta nova, né? Então ela foi lançada em 2014. Então ela é bem utilizada no Brasil e no mundo. E não é que é fácil de utilizar. Muitas empresas estão tomando frente de utilizar o Cypress, tá? Vários convites que a gente aceita não, acaba vendo, assim, né, de entrevistas, eles falam que, né, a gente está utilizando o Cypress e tal, então a gente vê, né, que muitas empresas estão tomando frente e utilizando o Cypress também, né. É uma ferramenta amigável, de fácil instalação, a gente só dá dois comandinhos, tá, um comando, na verdade, você roda um comando, já instala o Cypress. O único pré-requisito que precisa do Cypress é ter o Node.js instalado na tua máquina, né? Numa versão 12, acho que para cima lá, você tem que ter instalado o Node e faz rapidinho, questão de, com uma internet boa, tipo, nem em 5 minutos você já instalou toda a arquitetura do teu projeto de forma bem rápida, tá? Diferente do Selenium, não falando mal do Selenium, mas o Selenium é uma ferramenta que é mais antiga, né, e demora. Quem já mexeu com o Selenium sabe que o Selenium é um pouquinho mais demorado para montar toda a arquitetura de automação dele, que você tem que mexer com as capabilities, tem que lembrar de atualizar os Chrome Driver ou Firefox Driver que tem para utilizar para fazer os seus testes. O Cypress ele possibilita escrever testes rápidos e robustos, essa é uma das vantagens do Cypress. A execução dos testes no Cypress, como ele roda em cima do browser, ele é muito mais rápido comparado às outras ferramentas que utilizam o Selenium, tá? Quem nunca utilizou o Cypress, né, vocês podem entrar no site do cypress.io, ver alguns vídeos lá mostrando como faz a instalação e como é feita as execuções. O interessante do Cypress é que como é uma ferramenta free, né, dá para usar de forma free. A parte paga que você tem que utilizar dela é a parte do dashboard, que para mim eu nunca precisei utilizar. E tem uns exemplos, quando você instala o Cypress, ele vem de brinde lá alguns exemplos, vários exemplos para você pegar e utilizar, para utilizar no teu projeto. Tá? Com o Cypress a gente consegue fazer testes funcionais end-to-end, né, de ponta a ponta. A gente consegue fazer testes unitários também, validando componente, e também, né, fazer teste de API. Validando status codes dos endpoints. Hoje, os browsers suportados do Cypress, né, são Chrome, Firefox, o Edge, o Electron e o Brave. Não conheço o Brave. Esse Electron aqui é uma variante do Chrome, tá? Então, dá para usar bem legal esse framework nos seus projetos. Ano passado, eu criei um artigo lá, junto com o meu amigo Alexandre, um artigo sobre o Cypress, né, algumas boas práticas lá, as vantagens, né, de utilizar o Cypress, na verdade, e tá nesse link aqui, tá? Quem quiser dar uma olhada também pode ficar à vontade aí. Aqui é um resumão que eu peguei no site da Cypress.io. Ele fala que o Cypress é uma ferramenta que não precisa, ele vem tudo, né, em um, né, na verdade, tudo que tem de configurar antes do Cypress, tipo o Selenium, Protractor, por exemplo, aqui, ó, ele utiliza o Selenium como base, né? O Cypress não usa o Selenium como base. Então, ele tem toda essa parte de assertividade, de Mocha, né? Tudo já integrado dentro do Cypress, tá? Então, isso aqui é uma ferramenta só mostrando que, tipo, tem algumas vantagens, não é que a gente testou e funcionou, não, isso aqui está todo documentado no site do Cypress. No projeto de automação da Claro, eu passei por 2 squads lá dentro, né? Então, na primeira squad, eu utilizei uma metodologia de escrita de automação com Cucumber, né, gerando cenários com Gherkin, e na segunda squad, eu trabalhei 3 meses nessa primeira squad, e depois eu trabalhei, acho que, mais 5 meses nessa segunda squad aqui, que eu não utilizei o Cucumber, não utilizei o Gherkin, e também não usei o PageObject,
e utilizei apenas o custom commands, que é um comando na parte de comandos do Cypress mesmo, tá? Mostrando um pouquinho do código, hoje eu não tenho acesso ao código mais, porque eu não estou na empresa mais, então a gente não pode ter acesso ao código, mas eu tirei alguns screenshots aqui só para mostrar para vocês que, utilizando o Gherkin, né, que é um tipo de escrita, né, de cenários de teste, a gente tem que dar manutenção em três arquivos, né, um arquivinho chamado .feature, né, que a gente coloca os cenários, né, dos meus testes, como a gente vê aqui, né, dado, quando, então, né, a gente usa essa nomenclatura aqui para criar nosso cenário de teste. Desse cenário de teste, a gente tem que criar uma abstração, né, criando esse arquivinho chamado, nome do arquivo steps, então a gente está criando os steps aqui do meu teste, então a gente abstrai essa fraseologia em português aqui, ó. Eu faço login com CNPJ, eu faço login com CNPJ, eu abstraio esse português para código. Eu crio métodos, e aqui dentro dessa classe eu vou criando esses métodos e vou jogando, né, os comandos do Cypress aqui dentro. Então eu faço isso aqui, que é .feature, no meu cenário, eu abstraio do português para língua de máquina, e daí eu crio esses comandos do Cypress, eu vou chamando esses métodos aqui dentro. Chama esses métodos aqui dentro. Então, é legal, é bonito, mas dá trabalho. Isso para um testador fazer é beleza. Se eu crio um Gherkin com essa fraseologia, eu vou criar outro método, outra abstração aqui, e se eu tiver dois QAs que faz uma frase diferente dessa, ele vai criar outra coisa igual a essa, mas com uma fraseologia diferente. Então, a manutenção disso vai ficando extremamente difícil. Com isso, né, indo para uma outra squad, eu falei, não vou usar mais Gherkin, não vou usar mais cenário, eu vou criar meus testes usando o custom commands do próprio Cypress. O que é isso? Eu crio um teste, cada it aqui, no meu JavaScript, cada it é um teste. Então, por exemplo, aqui eu vou criar um teste de validar a segunda via de fatura. E no próprio teste, eu vou criar esses métodos aqui, ó, login page de sucesso, aqui, ó, eu crio esse custom commands aqui, que é do Cypress. Dessa forma aqui, eu vou criar um método, né, como se fosse uma funçãozinha, e dentro desse método eu vou fazer as etapas do meu teste, né, que eu vou pegar e colocar o nome do usuário, senha do usuário, clicar no botão, selecionar o contrato e tal. Então, tudo que eu quero de fazer ações na minha tela, eu crio nesse método aqui, nessa funçãozinha, que nesse aqui eu chamo aqui, ó. Então, ele loga. Então, o que ele faz nesse teste meu? Ele loga, ele vai na segunda via de fatura e ele verifica a segunda via de fatura, alterar data de vencimento. Então, esse meu teste aqui, ele tem 3 etapas, e cada etapa aqui ele chama um método, não tem aquelas abstrações. Então, com isso, né, vendo, né, o uso do Gherkin e não Gherkin, eu, como experiência Naga, eu tenho algumas lições aprendidas aqui. Facilidade e agilidade de scripts, né, usando custom commands, né, fácil manutenção dos scripts, e também o custom commands é uma funcionalidade do Cypress, tá? Então, é bem mais fácil e útil usar uma coisa que é nativa do próprio Cypress. O Gherkin, né, a gente traz muitas abstrações, né, que acaba demandando muito tempo de manutenção. Comentei aqui, a gente tem que alterar em 3 arquivos, caso a gente tire alguma etapa do nosso processo de teste, né, dos cenários. Como eu falei para vocês, se a gente está trabalhando com um time com mais de um QA, as escritas dos cenários, a gente tem que ter um padrão, né? Então, a gente tem que criar um padrão de escrita dos cenários, porque senão vai ficar muito bagunçado as nossas escritas dos cenários. Então, tem uma escrita mais demorada, tá? Então, isso aqui foi uma lição aprendida que eu tive, né? Eu passei com o nosso time lá da Claro, de usar Gherkin e não Gherkin, tá? No nosso projeto. Então, lá, o título, ó, por onde começar a automação de testes? Tá, primeira coisa, para a gente ter automação de teste, a gente ter uma coisa muito importante, a gestão, né, do teu projeto ou da sua empresa tem que comprar essa ideia. Né? Sem isso, a gente não adianta, não adianta colocar automação de teste no seu projeto se a sua gestão falar, não quero automação, a automação não serve para nada. Então, beleza, se a gente tem isso, né, ajuda da própria gestão e o próprio time compra essa ideia, vamos colocar automação, né, vai ser bom para a gente, então a gente consegue conversar com o time de DevOps,
Eu que montei a automação de testes lá na Claro? Não, não fui eu. Né? Dentro da Claro existe vários grupos, né? Tem um time de front, tem um time de QA, tem um time de DevOps. Aí eu conversei com um amigo meu lá, de DevOps, eu falei, cara, ó, preciso montar uma automação aqui. Então, a gente tem um projeto web, que os testes de automação estão em Cypress, né, que já está no GitLab, e eu preciso que essa automação minha esteja rodando nas nuvens. Aí, então, a gente pensou, vamos colocar no AWS, né, na AWS, utilizando um Docker, e com isso a gente pode ter um projeto escalonável, né, vários, não só uma squad usa, mas outras squads podem usar essa arquitetura, né. Ah, não posso esquecer também, eu tenho que ter métricas. Ah, então vamos usar o Allure Report, é um plugin, né, um plugin gratuito, que gera uma métrica bem legalzinha para a gente debugar e tem as evidências, né, e um dashboard. Então, a gente vai ter vários acordos aqui dentro, né, então, DevOps, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma automação aqui, e para isso você tem várias etapas, né, tem que montar o ambiente Docker e tal, criar a arquitetura lá, né, com Nginx, por exemplo. Então, a gente criou atividades no Jira, né, nas sprints, para que isso começasse a acontecer. Então, eu falo que a importância, né, desse contrato aqui, né, da sinergia do time de QA e DevOps, porque a gente QA, a gente não tem muita skill, né, de Jenkins, por exemplo, a gente não tem skill de configuração de uma máquina remota na AWS, a gente não sabe configurar o Nginx, não sabe usar um Kubernetes aqui, um Docker, sabe um pouquinho de Gradle, né, mexendo com dependência, o Gradle ou Maven aqui. Então, eu coloquei essa figura aqui falando assim, né, o DevOps, o time DevOps, eles têm um skill focado nessa parte. Então, a gente não precisa desprender muito tempo de aprendizado, porque existem pessoas que sabem fazer isso. Então, a gente, QA, foca na automação, e os DevOps nos suportam, né, ajudando com a arquitetura, né, que é as operações, né. Na pipeline de automação, né, do projeto que eu estava, a gente dividiu em 3 etapas, né. A primeira etapa foi rodar os testes do Cypress, né. O que seria essa rodar os testes do Cypress? A gente dockerizou o Cypress, jogou na máquina remota lá na AWS, e na AWS a execução acontecia. Depois da execução, o Allure Report, que é um plugin que gera as métricas, ele pegava, compilava esses reportes, jogava numa outra instância lá da máquina remota, e numa outra terceira fase, ele falava assim, ó, pega esse reporte agora, joga num site para disponibilizar para o pessoal do projeto. Aí, então, PO, desenvolvedor, QA, poderia acessar essas métricas a qualquer hora do dia, em qualquer lugar, desde que eles tenham acesso, né, porque era um acesso privado, né. Então, isso ajudava muito. Você chegava de manhã cedo no projeto, abria lá um site, onde estava todas as automações que foram executadas, sei lá, você programa ele 6 horas da manhã, e chegava na hora de começar o seu expediente, dar uma olhada lá, e você conseguiria ver todo o reporte ali, de quantos casos de teste passaram, quantos falharam, né. E isso aqui é uma arquitetura que a gente montou, né. Então, a gente tinha o Cypress, né, para rodar os testes de automação web, o Appium para rodar a automação mobile, né, e nisso a gente colocava cada um num GitLab, num projeto, e cada GitLab tinha um GitLab CI, né, que esse aqui ele fazia a orquestração de como rodaria, né, a parte dessa pipeline como as etapas, né, do que seriam feito, né. Então, você dockerizava ele, jogava tudo o que você precisava, no nosso caso foi o Cypress, ele dockerizava o Cypress, jogava na AWS, e lá startava a execução numa máquina remota lá na Amazon, tá? Aí a gente não tinha uma dependência de um servidor local, né? Então, a gente conseguia escalonar isso aí para outras squads dentro do projeto, entendeu? Então, essa parte de escalonável é muito interessante, né? Porque aí a gente consegue ter os reportes, né, de forma agendada. Eu queria que os testes fossem executados, sei lá, de manhã cedo às 6 horas da manhã, né, ele fazia uma execução. Quando chegava na dele, às 9 horas, por exemplo, a gente via lá, ó, tantos testes passaram, alguns probleminhas de teste de API, você pode colocar aqui sua suíte de teste de API e testes funcionais,
e com isso a gente conseguia ter uma rápida análise de como estava o seu serviço, como estava o seu front-end, né? E isso aqui a gente rodava tudo no ambiente de homolog, né, antes de ir para a produção. As métricas a gente tinha, separava, né, as features por testes funcionais, não funcionais, e também teste de API. Então, se fazia uma suíte só de API, né, a parte de gerenciamento de contas, suíte de API de fatura interativa, e os que não tinham API a gente separava que era testes funcionais. Com o Allure Report, a gente conseguiria ver, né, toda a parte do debug. O Allure Report ele consegue colocar todo o debug aqui, onde está falhando, onde está passando, né, as etapas de teste de automação. E uma outra coisa interessante no Allure Report, ele também tirava screenshot das telas, ele pegava as evidências também, né? Aí a gente podia até habilitar o vídeo também, mas para a gente não deixar muito pesado, né, a parte de dados, né, de evidências, a gente só colocou a parte do screenshot. Então, se a gente ia no report lá no site, abria nessa parte do Allure Report e clicava aqui, a gente tinha o screenshot de onde aconteceu o problema, né? Então, a gente conseguia ver aqui, no caso, não fui muito feliz com o exemplo, mas você consegue ver se fosse um teste funcional, que nesse caso é um teste de API. Ele conseguiria ver o screenshot da última tela que foi pego o problema. Essa parte de debug que também achei muito prático, né? Porque você tem evidência, né? Que você consegue pegar online, né? De forma online. E outra coisa que é interessante nessa parte de pipeline é você criar os agendamentos, né? De que hora que você quer que execute os testes de automação, né? Então, isso aqui a gente fez de forma não integrada com builds. Ele gerava esses reportes, executava os testes de forma, o horário que a gente pedia aqui, né? Que nesse caso era 9 horas da manhã e 5 horas da tarde. Era isso, galera, que eu quis mostrar para vocês, né? Do case que eu passei no projeto aí. Caso alguém tenha algum problema, alguma dúvida. Mostrei aqui alguns artigos e cursos interessantes, tá, que eu coloquei aqui, não vou nem falar, vocês dão uma lida, quem quiser depois dar uma olhada no documento da apresentação, e eu recomendo muito vocês darem uma olhada nesse programa do Júlio de Lima aqui, tá, que eu recomendo bastante, porque tem muitos conceitos de automação web, automação mobile, automação de API e a parte conceitual de teste como um todo. Então, eu recomendo muito vocês fazerem esse programa do Júlio aqui, que ele é bem completo, tá bom? Deixo aqui meu LinkedIn, caso que alguém queira me adicionar nas redes sociais aí do LinkedIn, e caso queira tirar alguma dúvida também, do contexto que eu apresentei para vocês aqui, tá bom? E obrigado aí, pessoal, pela oportunidade de compartilhamento do meu conhecimento aí. Nada, foi sensacional a sua palestra, acho que conseguiu passar muito bem o overview da carreira de um QA, né, para o pessoal. E a gente tem algumas perguntinhas aqui no slide. A primeira, que é do Igor, ele perguntou assim, o TDD é a melhor estratégia de desenvolvimento com testes ou existem casos específicos em que ele mais atrapalha? O TDD, você cria os testes, né, primeiro, aí depois você desenvolve, né, essa parte aí é uma técnica interessante, mas não é muito utilizada, Igor, para o pessoal da comunidade como um todo. Até a Rebeca, eu trabalhei com a Rebeca, né, a gente nunca trabalhou com TDD, né, nunca criamos testes primeiro e depois desenvolvíamos, né. Para ter esse TDD, esse conceito ele tem que ser bem estruturado, e você como QA, não sei se você é QA, tá, Igor? Você tem que saber bem dessa técnica para você levar para o time, porque, caso contrário, vai ser um caos ali no seu projeto. Você começar a criar casos de testes primeiro, aí depois desenvolver. Então, você tem que trazer essa cultura para dentro do projeto primeiro, aí implementando, né, aos poucos ali com o time, ó, como funciona o TDD? É assim que funciona, então você tem que mostrar como funciona, e a pessoa, né, o time como um todo tem que comprar essa ideia, até não adianta você levar lá que o negócio não vai funcionar, tenho certeza que não vai dar bom não, tá, mas a gente vai sempre pro tradicional mesmo, tá, o pessoal vai desenvolvendo, a gente vai automatizando conforme vai liberando as features dentro das sprints. Aí tem uma outra pergunta aqui, você já teve alguma experiência marcante de erros ou bugs em produtos já enviados ao cliente? Já passei por algumas já, tipo, a gente liberou uma versão, né, de um aplicativo
recentemente, por exemplo, e aconteceu um problema em produção, né, de segurança, por exemplo. Então, a gente começou, depois que aconteceu esse problema, a gente começou a mitigar mais, né, criar mais casos de testes, conversar com o time de infraestrutura para ter mais proteção de firewall, por exemplo, né. Sim, já passei por isso e é uma coisa bem difícil, né, você fica meio frustrado, né, a gente testa tanta aplicação, mas a gente acaba deixando passar algumas coisas, mas é normal, tá? A gente não consegue pegar todos os problemas das aplicações. Não existe uma aplicação sem erros. Isso não existe, só no mundo ideal mesmo. Mas já passei, sim, alguns perrengues aí nos projetos, né, da minha carreira aí, tá? Então, sempre a gente é cobrado, tá? Como sendo um braço direito do seu gerente de projeto, então a gente sempre é cobrado, né? Porque se deixou passar, né, esse problema. A gente só pede desculpa que a gente vai tentar melhorar na próxima vez, né? Isso acho que faz parte de qualquer pessoa, né? Qualquer desenvolvimento front-end, QA, DevOps, né? Uma última perguntinha para encerrar aqui o nosso espaço. Quais são os cuidados extras tomados durante testes de um produto direcionado a um público muito específico, como deficientes visuais? Essa parte de testes de usabilidade, eles têm que ser bem... a gente tem que ter muito cuidado nessa parte de usabilidade. Então, a gente, geralmente, os QAs trabalham em conjunto com o time de produto, né? A parte de usabilidade, a parte de como a aplicação vai funcionar. Então, a gente tem que sempre estar conversando com o time de produto lá para ver se essa funcionalidade vai também ser útil para as pessoas que têm deficiência visual, né, ou alguma coisa do tipo. Será que as telas estão sendo identificadas de forma correta para quando a pessoa usar, né, a aplicação somente de forma auditiva, ele tem a ID em todos os botões, por exemplo, né? Então, você tem que fazer esse tipo de testes, né? Se os botões, o ir, voltar, tem identidades, né? Para quando a pessoa fazer o teste só escutando, verifica, assim, tipo, a aplicação está focada no botão de ir para frente, né? Então, esse tipo de teste aí, geralmente você faz junto com o time de usabilidade. Muito obrigada, Naga, por ter palestrado aqui para a gente, compartilhado um pouco sobre como que um QA atua, né, nos projetos, sobre essa questão de automatização. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço aí a oportunidade aí, Rebeca, por tudo aí. E eu não trouxe só o contexto de automação, eu quis falar de um contexto geral como QA, né? Como que a gente faz, né, na verdade. Então, foi um pouco mais geral, né, do que a automação em si. Com certeza, e foi, para quem nunca teve tanto contato, assim, com QA, já deu para ter uma noção desde, tipo, do começo, como faz para começar a ingressar na área como carreira. Enfim, foi muito bom ter toda essa visão na sua palestra. Obrigado aí pela oportunidade.